destruir a religião. Ele não quer destruir a religião. Ele não é um inimigo da religião. Mas ele quer que a religião se limite aos assuntos dela. E do mesmo modo, aí que é interessante, o contrário também vale. Por exemplo, o caso da menina que abortou e que foi excomungada pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem todo o direito de excomungar a menina. A excomunhão da menina pela Igreja Católica, excomungar alguém, é algo que só diz respeito à Igreja Católica. Na vida da pessoa, na prática, não se modificou absolutamente nada. É mais ou menos assim, eu tenho um clube. Nesse clube é proibido fumar. Se você fuma, você está expulso. Então, do mesmo modo que a religião não deve se imiscuir nos assuntos do Estado, nós devemos deixar as pessoas que acreditam naquilo professarem a fé delas. É mais ou menos isso, assim, que as coisas sejam bem separadas. É difícil fazer isso, mas é preciso um esforço nesse sentido. Senão a vida humana, a civilização se torna impossível. Sim. Nesse sentido, trazendo um pouco para o cotidiano, como enxergar, por exemplo, líderes religiosos que se envolvem com a política e acabam eleitos assim massivamente pela população, por exemplo? É uma pergunta bem interessante, porque algumas pessoas que criticam o conceito de laicidade, eles dizem, não, mas a democracia, quem ganha é a maioria. Se a maioria é cristã, então nós temos que dar o ganho de causa a essa maioria. Na prática não é bem assim. Na prática, o que é a laicidade? A laicidade é a garantia da diversidade, de que exista a possibilidade dessa diversidade. Ou seja, é você entender que tudo bem, você acredita naquela coisa. Você pode ser um líder político e ter suas crenças. Tudo bem. Aí entra uma outra questão que é bem do Hume também. As verdades reveladas e as verdades da razão. Só é, digamos assim, razoável que um político, que um governante reja o país de acordo com verdades racionais. Porque se ele utiliza verdades reveladas, por exemplo, vamos voltar à questão do casamento gay. Qual é a explicação racional para que duas pessoas do mesmo sexo não possam se casar? Qual é a explicação? Qual é o argumento racional? Não se apresenta. O argumento final sempre é, porque está na Bíblia, que um homem não pode se deitar com outro homem, nem uma mulher pode se deitar com uma mulher. Mas isso não é um argumento racional. Isso é um argumento de autoridade, é uma falácia lógica. É o argumento de um livro que para alguns é um livro sagrado. Mas quer dizer, se eu acredito... Agora, você veja, existem vários líderes religiosos que acham que é errado dois homens se casarem, mas eles entendem que esse é o achar deles dentro da religião deles. E que, no que diz respeito ao Estado, se dois homens querem se casar, que se casem. Perfeito. Alex, para finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você deixasse para o nosso telespectador alguma provocação que está presente então na obra do Rimmel. Certo, então. Eu acho que uma provocação que eu acho que serve tanto para quem é crente como para quem é ateu é a velha história da palavra garantido. Né? Que é aquela velha história assim, eu não posso garantir absolutamente nada a partir de certezas absolutas. Todo mundo crê em alguma coisa. Para eu viver, eu tenho que acreditar, por exemplo, na lei da gravidade, senão eu vou sair pela janela e vou morrer. Então não existe ninguém que viva sem crença. A crença, ela faz parte intrínseca da natureza humana. A gente só consegue viver porque a gente acredita. Do mesmo modo que eu acredito que vai existir um dia de amanhã e que se eu não comer eu vou morrer, existem algumas pessoas que expandem essa crença e acreditam em Deus. Então, no final das contas, o problema não é exatamente a crença. A questão é, a crença que você tem é uma crença razoável, ela é uma crença provável, e aí entra uma outra questão. Aquilo que você acredita com muita força, você pode garantir que é verdade? Né? Eu posso demonstrar que a gravidade é verdadeira, aqui e agora. Mas garantir que exista uma entidade metafísica que esteja preocupada com o que os seres humanos fazem na Terra, preocupadas com quem as pessoas se deitam, com quem as pessoas dormem, aí já é um tanto quanto delicado, porque não dá para provar que existe essa entidade, é uma crença. Então, eu acho que a grande provocação que eu lançaria é, a sua certeza absoluta é uma certeza absoluta ou só é uma crença que te deixou hipnotizado e que você
se guia por ela e acha que todo mundo tem que viver a partir daí. Esse é um ponto. Bom, muito obrigado, Alexei. Obrigado a você, Rodrigo. Que conversou conosco aqui no Filosofia no Cotidiano. O Alexei, que é bacharel em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu e atualmente estuda Astronomia pela Universidade de São Paulo. Bom, Filosofia no Cotidiano termina aqui. Hoje você acompanhou o evento Semeando Filosofia, onde nós conversamos com vários estudantes de filosofia que abordaram diversos assuntos. Fica o convite para que você acesse o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando sugestões, críticas e perguntas para o e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.